Após então Moshe recitar todo esse decálogo a todo o povo, exortá-los, adverti-los do que poderia acontecer a eles, então Hashem recolhe esse grande líder do povo de Israel. Foram instituídos por ordem e passado a Yehoshua, Josué. Yehoshua passou aos profetas, atravessando o tempo até chegar em nós. Essa tecnologia espiritual que nos foi deixado é algo surpreendente, pois são fórmulas para que possamos nos aproximar de Hashem. Ele então firmou sua aliança com os patriarcas Abraham, Isaac e Jacó, e foi fortalecida no Egito, no Êxodo, e assinada e selada com a entrega da Torá a Israel no Har Sinai. Precisamente então, porém, Israel pecou com o bezerro de ouro. E quando o primeiro Yom Kippur chegou, Hakadosh Baruch Hu os perdoou totalmente e lhes deu a Torá novamente com a entrega das duas Torot. Porque o Yom Kippur expia os pecados de Israel. O segredo está enraizado na aliança de amor entre Hashem e o seu povo, Israel. Hashem então ordena para que construíssemos o tabernáculo na qual a sua presença habitasse em nosso meio. Também fomos encarregados de observar o serviço especial de expiação do Yom Kippur todos os anos. Esta é a aliança de amor entre Deus e Israel, pela qual os pecados de Israel são expiados. Este é o amor verdadeiro e incondicional. Esta aliança é que é independente de qualquer circunstâncias externas. Ela não muda com base em nossas boas ações ou pecados. Baseia-se unicamente na escolha divina de Israel com sua nação preciosa. Ele criou uma alma especial para Israel, que se esforça pela retificação do mundo. O Tikkun Olam, por meio da revelação da luz divina. Como está escrito, vocês são uma nação santa para seu Hashem, seu Elohim, e ele os escolheu como nação preciosa. Devarim 7:6. O mundo geralmente opera de acordo com as regras de julgamento, recompensa e punição, como Deus determinou quando criou o mundo. Isso deveria ostensivamente significar que muitos pecados levariam à destruição. Mas na verdade, no Yom Kippur, os portões do Shamayim, do céu, se abrem, revelando então a divina providência superior. E os pecados de Israel são perdoados desde a raiz. Como está escrito, pois nesse dia ele fará expiação por vocês, por vós, para purificá-los de todos os seus pecados diante de Hashem. Vocês serão puros. Levítico 16:30. As regras do julgamento ainda se aplicam, no entanto, e todo pecado não corrigido via techuvá, abro aspas, arrependimento, fecho aspas, ainda levará à punição. A redenção prometida certamente chegará, mas os pecados farão com que ela aconteça com dificuldade e sofrimento. Quanto mais escolhermos o bem e retornarmos o caminho de Hashem, que é a Torá, mais somos merecedores por meio da santidade do Yom Kippur. O Yom Kippur traz a redenção para mais perto e com mais bênçãos. O serviço de expiação do templo no mês de Yom Kippur apresentava 2 bodes. Um era para Deus e outro era enviado para Azazel. Curiosamente, o segundo expiava quase todos os pecados de Israel,
enquanto a oferta a Deus espiava especialmente aos pecados de Israel no templo sagrado. Como se não bastasse, o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, oferecia uma oferta especial pelo pecado para expiar os pecados dos sacerdotes no templo. Mas por que tanta atenção, aparentemente desproporcional, era dada aos pecados do Beit HaMikdash? Alguém sabe por quê? Esses são os segredos do Yom Kippur. Um conceito muito importante é ilustrado aqui. A raiz de todo pecado decorre de uma falha em nossa conexão com os valores da santidade. E é por isso que os aspectos primários da expiação vêm retificar a nossa abordagem aos valores após fazermos esse ajuste, verificar-se que todos os outros pecados são externos e poderemos então nos livrar deles facilmente, como foi simbolizado pelo envio do segundo bode para a destruição de Azazel. Portanto, é nesse dia que faremos algumas revisões sobre os nossos valores e tudo que aprendemos sobre o Beit HaMikdash, os nossos serviços, o que não devemos apenas nos conectar sobre o que será colocado sobre a mesa, que simboliza sim o sustento e o trabalho, a menorá sendo a sabedoria, o altar sendo as tefilot, pois todos esses itens se encontram na mesma área conhecida como Kodesh, como santo. Mas sim devemos nos apegar nos valores que a nós foram ensinados no Santo dos Santos. O Yom Kippur é o dia da manifestação do Kodosh HaKodoshim, Santo dos Santos, pois ninguém tem permissão para entrar nessa área, exceto os Cohen Gadol, o sumo sacerdote. Nesse mesmo dia, nossas orações de Yom Kippur são, portanto, recitadas em uma total unidade, incluindo todos os filhos amados de Elohim, incluindo também os transgressores, que convidamos pouco antes da oração do Kol Nidre. Devemos, portanto, despertar em nós esse Yom Kippur para amar cada judeu, independente do grupo ou setor de qual ele pertence. Esses são os elementos para esse dia. Esses são os segredos do Yom Kippur, revelados aqui. Bom, começamos na sequência desses dias, aonde nesses dias atuais que estamos vivendo agora, foi então enviado a Moshe uma carta de exortação. Foi feita uma convocação santa para todos os Aem Israel, uma santa convocação para todo judeu. Essa mesma convocação está acontecendo hoje, para a quarta-feira, para o dia de Yom Kippur. São os últimos dias que será selado os decretos na vida de cada um. Essa manifestação divina, nesse dia, ela tem que atrair essas pessoas para retornar a Teshuvá, para retornarem a Torá de Hashem, se arrependerem dos seus maus caminhos e voltarem ao conhecimento, ao caminho da Torá. Esse dia, ele não só marca como um nome, um marketing que carrega todo o povo judeu, mas sim uma data especial, uma data em que somos convocados solenemente. Existe o segundo elemento, e a Torá, para todo judeu, deve encontrar uma conexão. A conexão entre o judeu e a Torá. Esse é o segundo elemento. Essa conexão, ela se faz especialmente nesse dia, ao se conectar com a Sagrada Torá, com toda a força e entusiasmo. É um dos momentos mais importantes do ano. Esse dia de Yom Kippur não expia somente os pecados entre o homem e Deus, mas também expia os pecados
diante do próximo, pois a fé judaica significa emuná, na unidade e a singularidade de Hashem, cuja própria expressão é o amor que temos pela criação de Hashem. E é por isso que o Rabi Akiva nos ensinou: ame o seu próximo como a si mesmo. Até este grande princípio da Torá, este é um grande princípio da Torá, pois através do amor entre judeus e a unidade divina, ela se revela ao homem. Assim que perceber que prejudicou o seu próximo durante o ano, todo o ano que se passou, essa pessoa deve procurar apaziguar à medida em que o Yom Kippur se aproxima. De fato, a Mishnah também nos ensina em Yomna 85b. Todo esse processo nos foi passado através dos decálogos dados a Moshe e repassados a cada um de nós. Todo esse processo de Yom Kippur foi deixado para nós, repassado a nós através de Moshe, esse decálogo desse dia de expiação, essa convocação solene, para que possamos expiar os nossos pecados, corrigirmos, buscar correção, buscar techuvá, buscar então a perdoar quem te prejudicou, apaziguar algo que ficou no passado, para que você possa entrar nesse dia de Yom Kippur limpo, que você possa entoar esses cânticos Hakadosh Baruch Hu, sem estar com o coração pesado e com a mente pesada, que possamos ser diferentes com todo Israel quando saiu do Mitzarim, do Egito. Possamos ser diferentes. Aquilo nos ensinou a como nos conectar com Hashem. Aquela história nos ensinou a não sermos indiferentes uns com os outros. Aquela história nos ensinou que não devemos irritar Hashem. Aquela história nos ensinou que não devemos voltar para a idolatria. Não devemos buscar outros deuses, que não há nenhum outro Deus com ele. A história do Egito nos ensinou a como viver nesse mundo e não se contaminar com ele. Essa história nos ensinou que podemos ser Yosef dentro do Egito e não nos contaminar dentro do Egito. Poderemos governar o Egito, mas não nos contaminar com ele. Toda essa história, ela se resume nesse dia solene de Yom Kippur, o dia em que possamos nos conectar com Kadosh Baruch Hu, em rezas, tefilá. O nosso papel aqui é um papel de formiguinhas. Estamos disseminando aos pedaços a Sagrada Torá. Esses pedaços que são enviados através aqui dessa tecnologia, dessa plataforma, que esse pequeno pedaço se transforme numa grande semente e que essa grande semente possa gerar frutos e que futuramente esses frutos também possam gerar frutos. Mas antes, devemos agora passar pelo Yom Kippur, deixar o que aconteceu no ano passado, as tragédias, as tristezas, os medos, deixar tudo nesse dia, nos conectarmos com Hashem. Esse é o último dia, é o prazo para os decretos para o próximo ano. E o nome que não for achado no livro da vida, eu espero que o seu esteja lá, que o seu nome já esteja escrito no livro da vida.
E o livro da vida está nas suas mãos. Os segredos do Yom Kippur. Os segredos é a própria conexão com Hakadosh Baruch Hu. Mas não tem só isso. Exatamente, Wagner. Elevar os pensamentos e as frequências, energias. Não tem só isso. Não devemos esquecer do decálogo, do cântico que foi deixado para nós, para nunca esquecermos de que, do momento que voltarmos a outros deuses, existe um decálogo, que suas testemunhas são os céus e a terra, como testemunhas sobre o que acontecerá com todo aquele que vira as costas para a Torá e voltem à idolatria, aos deuses pagãos. Imagine Hashem fazendo um pacto, uma aliança com um povo escolhido por Hashem, um povo abençoado por Hashem, até mesmo por causa de tudo isso. Acredito que até por pensarmos dessa forma, alguns abrem um pequeno leque para pensamentos intrusos, como: qual o problema? Eu posso ser o que eu quiser ser, fazer o que eu quiser fazer. A aliança de Hashem não se quebra. Ele não quebrará a aliança, mas você pode quebrar sim. Ele não quebra, mas você viola ela. E se você violar, leia o decálogo. Se você fizer isto, o que acontecerá com você? Se você violá-la, ele não quebra. O que ele disse é para sempre, por todas as gerações. Ele não volta atrás. Mas se você quebrar o decálogo deixado por Moshe, mandado por Kadosh Baruch Hu, leia. O que acontecerá com você? Hashem afiará a espada e descerá sobre toda a carne. Leia. Isso não é para ter medo, e sim temor. Temor a Hashem. Um Deus que o homem não se esconde. Um Deus que o homem não engana. Um Deus que sonda o seu coração, sabe dos seus pensamentos. Hashem, então, advertiu Moshe: escreva, introduza na boca de todo Israel essas palavras, para que ouçam e se recordam do que eu disse. Ai de vocês, se desviarem dos caminhos e retornarem aos deuses. Não é todo Israel, mas alguns grupos que estão lá dentro. O que fizeram com Israel? Suas políticas, suas alianças. Não era isso que era imaginado pelos profetas. Eles não imaginaram isso. Eles não viram isto. Há muitos que foram revelados o futuro. Muitos choraram. Acredito eu que até dentro do coração deles vieram a pergunta: por que tudo isto que estou passando hoje para ver Israel no futuro assim? Israel não está em Israel. O segredo do Yom Kippur é este: sacrifício de dentro para fora, assim como foi ensinado por Moshe, o nosso líder. Agradeço a cada um de vocês. Obrigado a todos vocês que deixaram um like, compartilharam a live, se inscreveram. Obrigado a cada um de vocês. Lechaim, que o Eterno abençoe. A expiação de Israel não é só por Israel, mas sim pelo mundo. Saibam vocês, através de alguns que estão em Israel, o mundo ainda não passou por um julgamento severo por motivos de alguns que estão em Israel e rezam por esse mundo.
são os 4 pilares da Terra, ainda estão aqui. Se eles não tivessem, a Terra não estaria mais aqui. Podem apostar. Dias piores do que Sodoma e Gomorra estamos vivendo nos dias agora. Que o Eterno vos abençoe. Obrigado, São Luís, obrigado, Vera, Dona Vera, obrigado a todos vocês, Wagner, Odraniel, pessoal, todos vocês que passaram por aqui. Gabriel, meu abraço cordial a você, meu querido. A todos, Benitorais, São Paulo, Newton, o Akiva, todos vocês. Meu abraço cordial, Dona Dalva. Que o Eterno te abençoe grandemente, a senhora, seus netos. Pessoal, não deixem de compartilhar essa live com seus amigos, com seus parentes. Tá bom? Eu peço para vocês que nos ajudem. Moriá, gratidão por tudo, tá bom? Sem vocês aqui, essa live não teria nem como ir pro ar. Todarabá por tudo. Gratidão. Essa aula para elevação da minha mãe, Yersina. Que Arkadosh Baruch Hu abençoe a todos vocês. Uma ótima noite. Shalom a todos. Conto com todos vocês amanhã. Tudo de bom. Berritraúde. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kidushenu b'tzmotav v'tzivanu kol haTorah. Amém. Amém.